Tem histórias que a gente escuta e nunca mais esquece. Essa aqui vai mexer com você. Ela foi rejeitada pela própria mãe, apanhou, foi humilhada, viveu sozinha, com o coração cheio de mágoa e achou que nunca mais ia sorrir de novo. Mas quando tudo parecia perdido, algo aconteceu. 4 vezes ela podia ter morrido, mas não morreu. Foi aí que ela começou a entender que Deus não tinha esquecido dela, mesmo quando ela mesma já tinha esquecido dele. Você vai ver uma mulher que sofreu como pouca gente, mas que encontrou força onde ninguém esperava. E o mais incrível, ela perdoou quem fez ela chorar. Essa história não é só dela, é de toda mulher, de todo homem, que já pensou em desistir, que já gritou por dentro e não tinha ninguém para ouvir. Mas hoje você vai ouvir e vai sentir, porque quando ela fala, é como se fosse a voz da sua avó, da sua mãe, ou até a sua própria voz pedindo socorro e achando esperança. Você está assistindo Vozes Passadas, a história da Dona Zulmira. Eu sou a Dona Zulmira. 75 anos bem vividos, como dizem por aí. Mas o que quase ninguém sabe é o preço que eu paguei para chegar até aqui. Eu sou uma mulher simples, forte. Não porque eu quis ser, mas porque a vida me obrigou. Sou mãe de uma filha linda e vó de 3 netas que são a razão do meu sorriso hoje em dia. Mas se você olha para mim e acha que minha vida foi só alegria e bênção, você tá bem enganado, porque o meu passado é feito de dor. Dor que eu carreguei por anos e anos. Eu nasci numa casinha de barro lá no sertão do Ceará. Terra seca, chão rachado. Aquelas paisagens que só quem conhece sabe o que é. E dentro daquela casa pequena, era pior ainda, meu pai. Era um homem amargo, amargo como fel. Nunca vi um sorriso no rosto dele, nunca ouvi uma palavra de carinho, só conhecia o ódio, a raiva, a brutalidade. Eu era a mais nova de 5 irmãos, e por algum motivo eu era o alvo preferido dele. Como se a minha presença incomodasse, como se eu fosse um peso que ele carregava com desprezo. A gente vivia numa miséria só, comida pouca, água escassa, mas nada era pior do que o medo, porque o meu pai não precisava de motivo para bater na gente. Qualquer coisinha era desculpa. Se eu deixasse cair um prato, se a comida queimasse no fogão, se eu simplesmente respirasse errado perto dele, pronto, era motivo para apanhar. E eu apanhei tanto, tanto, que perdi as contas. Tanta dor que eu já nem chorava mais. Aprendi a engolir o choro, a endurecer o coração para não sentir tanto. Minha mãe era uma mulher cansada, cansada da vida, cansada do sofrimento. Ela olhava para mim com uma tristeza que só quem conhece a dor de verdade entende. Mas nunca me defendia, nunca fazia nada para impedir aquele homem de me machucar. Era como se ela tivesse aceitado aquele destino, como se a violência fosse parte da vida, algo inevitável. Mas eu nunca aceitei, porque, por mais que eu fosse uma menina pequena, frágil, eu tinha uma chama dentro de mim, uma vontade de lutar, de resistir. E foi assim que eu cresci, num ambiente onde o amor era uma coisa desconhecida, onde o único abraço que eu recebia era da solidão. Mas teve uma noite que marcou minha vida para sempre, que deixou uma cicatriz que eu carrego até hoje, tanto na pele quanto na alma. Era tarde. A casa estava escura e silenciosa. Meus irmãos dormiam amontoados num canto. Eu estava deitada num pedaço de pano no chão. Só que aquela noite era diferente, porque o meu pai chegou em casa pior do que o normal. O cheiro da bebida entrava pela fresta da porta. E eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer, porque sempre que ele chegava daquele jeito,
A violência era certa, mas o que ele fez naquela noite foi pior do que qualquer outra coisa que eu já tinha vivido. E eu sei que você quer saber o que aconteceu. Mas para você entender o que realmente mudou minha vida, eu preciso contar devagar. Porque não é fácil reviver essa dor. Só que eu vou contar. Vou contar tudo. Porque é a verdade. E porque é essa verdade que me trouxe até aqui. Eu lembro como se fosse ontem. Aquela noite ficou marcada na minha alma como uma ferida aberta que nunca cicatrizou por completo. Era tarde, um frio que cortava a pele e uma escuridão que parecia engolir o pouco de paz que eu tentava encontrar debaixo daquele pano velho que chamavam de colchão. A casa estava silenciosa. Meus irmãos dormiam num canto, amontoados como se o calor do corpo um do outro fosse suficiente para espantar o medo. Minha mãe, provavelmente escondida na cozinha, enrolada na própria tristeza. Eu já conhecia o barulho dos passos do meu pai. Já sabia, só pelo jeito que ele abria a porta, se a noite ia ser tranquila ou um inferno. E naquela noite, ele abriu a porta como se o próprio demônio tivesse empurrado. O cheiro da bebida era forte, mais forte do que o normal. Ele veio tropeçando, os olhos vermelhos, o rosto retorcido de raiva. E eu já sabia o que aquilo significava. Sabia que eu tinha que me esconder, que tinha que me encolher e torcer para ele não me encontrar. Mas eu não fui rápida o bastante. Ele veio direto para o meu canto, como se já soubesse onde eu estava. Me arrancou do chão com tanta força que meu braço ficou roxo na hora. Você acha que pode se esconder de mim, sua inútil? Ele gritou. E o bafo quente de cachaça me embrulhou o estômago. Eu tentei escapar. Tentei gritar. Mas ele me jogou no chão e começou a me bater com o cinto. De novo. De novo. De novo. Cada golpe era como um punhal entrando na minha pele. E eu gritava. Implorava para ele parar. Mas ele não parava. Parecia que a dor dele só aumentava a raiva. Minha mãe apareceu na porta, com os olhos arregalados e o rosto pálido, mas não fez nada. Só ficou ali, assistindo, como se eu fosse uma estranha. E eu comecei a acreditar que eu merecia aquilo, que eu era mesmo uma inútil, uma peso morto, como ele sempre dizia. Mas aí, quando eu já não aguentava mais, quando eu pensei que ia morrer de tanta dor, aconteceu algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti um calor que não vinha da dor, nem do ódio, nem do medo. Era um calor que parecia vir de dentro de mim, mas ao mesmo tempo de algum lugar muito maior. E eu ouvi uma voz suave, doce, que não combinava com o inferno que eu estava vivendo. Eu estou aqui com você, minha filha. Aguenta firme. Isso tudo vai passar. Eu pensei que estava delirando, que a dor tinha me feito perder o juízo. Mas aquela voz continuava ali, presente, confortando. E de alguma forma, aquilo me deu forças. Eu não desmaiei. Eu não morri. Eu sobrevivi. Quando meu pai cansou de me bater, ele simplesmente foi embora, cambaleando, tropeçando nos próprios passos. E eu fiquei ali, jogada no chão frio, com o corpo dolorido e o coração em pedaços. Minha mãe veio até mim depois, mas não para me ajudar, só para me dizer que eu precisava parar de provocar o meu pai, que eu precisava aprender a ser obediente. Eu não respondi, porque alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquela noite. Eu não sabia o que era aquela voz que eu ouvi. Não sabia se era coisa da minha cabeça ou se eu estava mesmo ficando louca, mas eu me agarrei naquilo como se fosse a única coisa que pudesse me salvar, porque, pela primeira vez na minha vida, eu senti que não estava sozinha. Eu ainda ia sofrer muito nas mãos daquele homem, mas naquela noite,
Eu descobri que tinha alguém cuidando de mim, alguém que eu nem acreditava que existia. Era Jesus, só podia ser, mesmo que eu não entendesse, mesmo que eu não acreditasse de verdade. Ele estava lá, comigo, e eu ia descobrir isso da maneira mais dolorosa possível. Depois daquela noite, eu nunca mais fui a mesma. Aquela voz que eu ouvi, aquele calor que me envolveu. Eu não entendia, mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça, porque toda vez que meu pai vinha para cima de mim, com a raiva ardendo nos olhos e o cinto na mão, eu me lembrava daquela voz. E de alguma forma, aquilo me dava força. Mas não pense que as coisas melhoraram, não, porque o inferno só parecia ficar mais quente. Meu pai continuava sendo o homem cruel de sempre, bebendo cada vez mais, descontando a frustração de uma vida miserável em cima da própria filha. Eu era o saco de pancada dele. E a minha mãe? Ah, minha mãe se fazia de cega. Como se ignorar a violência fosse um jeito de sobreviver. Ela não era uma mulher má, mas era uma mulher fraca. Eu via o medo nos olhos dela, o desespero silencioso de alguém que já tinha desistido de lutar. E isso, de certa forma, me fazia ter ainda mais raiva dela do que do meu pai. Porque se eu, que era só uma menina, tinha força para resistir, por que ela, sendo adulta, não tinha? Eu cresci com esse rancor entalado na garganta. Um rancor que foi se transformando em dureza. Porque, de tanto apanhar, de tanto ser humilhada, eu aprendi a me fechar. Aprendi a endurecer o coração para não sentir dor. Mas é engraçado como a vida dá voltas. Porque, mesmo quando a gente acha que está sozinha, existe alguém olhando pela gente. Foi numa noite. Uma noite em que o meu pai chegou em casa mais furioso do que nunca. Eu já sabia o que ia acontecer. Sabia que ia apanhar de novo, que ia chorar até a voz falhar. Mas naquela noite, alguma coisa aconteceu. Meu pai se aproximou de mim com o cinto enrolado na mão, os olhos vermelhos e cheios de ódio. Ele gritou comigo, me xingou. Disse que eu era um estorvo, que eu não merecia viver. E eu, naquele momento, decidi que não ia implorar, não ia chorar, porque o medo não tinha mais espaço dentro de mim. Eu tinha aprendido a resistir, só que, quando ele levantou o braço para me bater, alguma coisa fez ele parar, uma dor repentina, forte. Eu vi o rosto dele se contorcer, as mãos apertando o peito como se um fogo queimasse por dentro. Ele caiu no chão, gemendo e gritando de dor. E eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Minha mãe veio correndo, desesperada, chamando por ele, mas eu não me movi. Era como se eu estivesse congelada, como se uma parte de mim achasse que ele merecia aquilo. Mas então, eu ouvi aquela voz de novo. Ajude-o! Não deixe o ódio tomar conta do seu coração. Era como um sussurro, como se alguém estivesse falando direto na minha alma. E sem pensar, eu me ajoelhei ao lado dele. Segurei a mão do meu pai. Aquele homem que só tinha me dado dor e sofrimento. E eu comecei a rezar. Eu, que nem acreditava em Deus, que nunca tinha posto os pés numa igreja. Ali, de joelhos, eu pedi para Jesus salvar o homem que mais me machucou na vida. Senhor, se o Senhor existe de verdade, não deixa ele morrer. Não deixa ele morrer assim. E por algum milagre, ele sobreviveu. A dor passou, o peito dele parou de apertar. E ele conseguiu se levantar, meio cambaleando, meio sem entender o que tinha acontecido. Eu também não entendia, mas uma coisa eu sabia. Aquilo não tinha sido coincidência. Jesus tinha ouvido a minha oração. Tinha me mostrado que a minha dor não era o fim, que eu podia perdoar, mesmo que o perdão parecesse impossível. Mas não pense que, depois disso, tudo mudou de uma hora para outra.
porque o ódio que meu pai sentia continuava ali, e a vida ainda tinha muito sofrimento guardado para mim. Mas naquela noite, eu entendi que eu não estava sozinha, que por mais que eu sofresse, tinha alguém olhando por mim, alguém que se importava, e foi isso que me fez resistir, que me fez continuar lutando, mesmo quando a vida tentava me destruir. Sabe o que é crescer carregando ódio dentro do peito? É como tentar andar com um peso amarrado nas costas, e por muito tempo eu carreguei esse peso sem nem perceber. Depois daquela noite que meu pai quase morreu, parecia que alguma coisa tinha mudado. Não na casa, porque ele continuava sendo o homem amargo de sempre. Continuava descontando sua raiva em mim e nos meus irmãos, mas mudou dentro de mim, porque, pela primeira vez, eu tinha sentido algo diferente. Algo que eu não entendia, mas que me dava força para resistir. Só que resistir não é o mesmo que viver em paz, porque cada vez que meu pai me batia, cada vez que ele me xingava, o ódio crescia mais e mais. E o pior é que eu comecei a achar que aquele ódio era justo. Eu tinha raiva do meu pai, raiva da minha mãe por não me proteger, raiva da vida por ter me dado um destino tão cruel. E quanto mais o ódio crescia, mas eu sentia que alguma coisa dentro de mim morria. Era como se o rancor fosse tomando conta do meu coração, me deixando fria, amarga. E eu comecei a me parecer com o próprio homem que eu tanto odiava. Foi nessa época que eu comecei a me afastar de todo mundo. Não conversava mais com meus irmãos. Evitava minha mãe. E quando meu pai estava em casa, eu me enfiava num canto qualquer, tentando me esconder da brutalidade dele e do ódio que fervia dentro de mim. Mas aquilo era um veneno que ia me matando devagar. Eu me lembro de uma noite. Eu devia ter uns 14 anos. Já era mocinha, mas vivia com a mesma roupa velha e os pés descalços que sempre tive. O meu pai chegou em casa furioso. Tinha perdido o trabalho que fazia de bico numa fazenda e, como sempre, descontou a raiva na gente. Eu não lembro direito o que ele disse, só lembro do tom de voz. Aquele tom que fazia minha pele arrepiar de medo e raiva ao mesmo tempo. Eu tentei me esconder, mas ele me encontrou. Sempre encontrava. Me puxou pelo braço e me jogou no chão, como se eu fosse um pedaço de lixo. Você é um peso morto, Zulmira. Devia ter morrido quando nasceu. Ele gritava, com os olhos cheios de um ódio que eu nunca vou esquecer. E foi ali, naquele momento, que o ódio que eu sentia por ele atingiu o ponto máximo. Eu queria que ele morresse. Queria que ele desaparecesse da minha vida para sempre. Queria que ele sofresse tudo o que ele tinha me feito sofrer. E sabe o que é pior? Eu comecei a desejar o mal dele. Comecei a pensar em maneiras de fazer ele sofrer, de machucar ele tanto quanto ele tinha me machucado. O ódio tinha se tornado a minha única companhia, e por mais que eu quisesse negar, aquilo estava me destruindo. Foi numa madrugada dessas, depois de mais uma surra, de mais um dia vivendo naquele inferno, que eu tive um pensamento que me assusta até hoje. Eu pensei em acabar com a minha própria vida. Pensei que se a morte chegasse para mim, pelo menos a dor ia parar, que eu ia finalmente descansar, sem precisar sentir ódio, nem medo, nem nada. Eu chorei tanto naquela noite. Chorei até as lágrimas secarem e o peito doer de tanto soluçar. E aí, quando eu já estava pronta para desistir de tudo, eu ouvi aquela voz de novo. Eu estou aqui com você, Zulmira. Não desista. Eu tenho planos para sua vida. Era como um abraço sem corpo, um carinho sem mãos, algo que eu nunca tinha recebido de verdade. E foi aquilo que me segurou, que me fez desistir de desistir. Eu não entendia,
Não conseguia acreditar que alguém pudesse se importar comigo, mas aquela voz que eu nunca tinha ouvido de ninguém, era a única coisa que me dava força. E foi assim que eu comecei a lutar contra o ódio. Não contra o meu pai, mas contra o que ele tinha plantado dentro de mim. Porque eu percebi que, se eu deixasse aquele rancor me consumir, eu ia morrer. E eu não queria morrer. Não daquele jeito. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que quando a gente não encontra paz por fora, a gente acaba procurando um jeito de se esconder por dentro. Depois daquela noite em que eu pensei em acabar com a minha própria vida, alguma coisa em mim mudou. Era como se eu tivesse acordado para um novo tipo de dor. Não era só o medo do meu pai, não era só o ódio. Era uma tristeza tão funda que parecia não ter saída. Mas mesmo assim, eu continuei. Porque aquela voz que eu ouvi, aquela presença que me abraçou sem tocar, era a única coisa que me dava força para resistir. Eu comecei a me esconder. Sempre que meu pai estava em casa, eu me enfiava em algum canto da casa que ele não conseguia me encontrar. Debaixo da cama, dentro de um armário velho. Ou simplesmente fugia para o mato, onde ele não podia me alcançar. O problema é que, mesmo quando ele não estava por perto, eu ainda sentia o peso da violência que ele deixava para trás. A dor não ia embora. Ela ficava ali, apertando o peito, sufocando a esperança. Foi nessa época que eu comecei a andar sozinha pelo sertão. Saía de casa sem rumo, sem destino. Só queria me afastar daquele inferno. E nessas caminhadas sem sentido, eu encontrei o meu primeiro refúgio. Era uma igreja pequena, perdida no meio do nada. Parecia abandonada, com as paredes rachadas e o telhado torto. Mas para mim, aquilo era um palácio, porque ali eu podia ficar em paz. Eu me sentava num dos bancos de madeira, olhando para o altar vazio. Não tinha padre, não tinha missa, não tinha ninguém. Só eu e o silêncio. E naquele silêncio, eu ouvia aquela voz. Aquela mesma voz que tinha me salvado da morte. Eu estou aqui com você, Zulmira. Não tenha medo. E eu falava com aquela voz, como se fosse alguém de verdade. Eu contava tudo. As surras, os xingamentos, o ódio que eu sentia, a vontade de desaparecer. Às vezes eu chorava tanto que mal conseguia respirar. Mas de alguma forma, toda vez que eu saía daquela igreja, eu me sentia mais leve, como se uma parte daquela dor tivesse ficado para trás. Mas eu ainda não entendia, ainda não acreditava de verdade. Porque se Jesus existia, por que ele deixava meu pai me machucar daquele jeito? Por que ele permitia tanto sofrimento? E foi essa dúvida que começou a crescer dentro de mim. Uma dúvida que me deixou revoltada, perdida, mas que também me fez buscar respostas, porque eu não queria mais ser aquela menina fraca, aquela menina que vivia escondida, fugindo do próprio pai. Eu queria ser forte, queria ser alguém. E por mais que eu ainda carregasse o ódio dentro de mim, eu sabia que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Então, eu comecei a fugir para a igreja sempre que podia. Ali, naquele lugar simples e abandonado, eu sentia uma paz que não existia em mais nenhum canto do mundo. Mas a vida não deixava eu ter sossego por muito tempo, porque quanto mais eu buscava um refúgio, mais o meu pai parecia querer me destruir. Ele começou a perceber que eu estava fugindo, que eu não estava mais tão assustada, tão submissa. E isso fez a raiva dele crescer ainda mais. Era como se o mal que existia dentro dele soubesse que eu estava tentando escapar. E ele não queria permitir. Mas eu não estava mais sozinha. Por mais que eu não entendesse, por mais que eu não aceitasse, aquela voz continuava comigo.
E eu ia descobrir que essa presença ia me salvar de novo, de uma maneira que ninguém podia imaginar. Eu não sei se você consegue imaginar o que é viver com medo todos os dias, acordar e já sentir o coração apertado como se o ar fosse pesado demais para respirar. Era assim que eu vivia, todo santo dia, desde que eu me entendia por gente. E quanto mais eu tentava escapar, quanto mais eu buscava paz naquele cantinho esquecido da igreja, mais a ira do meu pai crescia. Era como se ele sentisse o cheiro da minha esperança, como se ele soubesse que eu estava tentando encontrar um jeito de fugir daquele inferno. E ele não aceitava isso, porque, na cabeça dele, eu era a propriedade dele. Era um peso que ele carregava por obrigação e que ele descontava na violência e na humilhação. Eu estava ficando mais velha. Já tinha uns 15 anos. Uma mocinha franzina, com o corpo magro e os olhos sempre atentos, como um bicho assustado. Meus irmãos, eles cresceram e foram embora, cada um para o seu canto, tentando fugir da brutalidade daquele homem. Só eu fiquei. Eu e minha mãe, que mais parecia um fantasma dentro da própria casa. A minha rotina era sempre a mesma: cuidar da casa, cozinhar, lavar a roupa e fugir. Fugir para o mato, fugir para a igreja, fugir para dentro de mim mesma. Mas, por mais que eu tentasse me esconder, ele sempre me achava. Sempre me puxava de volta para o mundo de dor que ele tinha criado para mim. Uma vez, eu estava voltando da igreja. Era final de tarde, o céu começando a se colorir de laranja e vermelho. Eu gostava de andar devagar, como se o caminho de volta para casa pudesse ser adiado só por mais um minuto de paz. Mas quando eu cheguei, ele já estava me esperando na porta, os olhos injetados, a expressão furiosa. "Onde você estava, Zulmira? Fala logo, sua imprestável!" Ele gritou, a voz dele tremendo de raiva. Eu tentei responder. Tentei dizer que eu estava só andando pelo mato procurando lenha. Mas ele não queria ouvir. "Mentirosa! Eu sei muito bem onde você vai. Acha que eu não sei? Acha que eu não percebo?" Ele avançou para cima de mim, me segurando pelo braço com tanta força que eu senti os dedos dele afundarem na minha pele. Eu tentei me soltar, mas ele era forte, forte demais. E eu era só uma menina assustada, fraca, sem ninguém para me proteger. "Você pensa que pode fugir de mim? Que pode se esconder daquele Jesus que você fica procurando na igreja como uma idiota?" Ele cuspia as palavras, o rosto contorcido de ódio. E eu não sabia o que responder, porque eu ainda não acreditava de verdade em Jesus. Só sabia que aquela voz que eu ouvia me dava uma força que ele nunca ia entender. "Eu vou te ensinar a parar com essas besteiras!" ele gritou, antes de me empurrar para o chão. E foi aí que eu vi o facão. Ele sempre deixava aquele facão pendurado na parede, como se fosse só mais uma ferramenta de trabalho. Mas naquela noite, ele pegou o facão como se fosse um castigo, como se fosse um jeito de me ensinar a obedecer. Ele veio para cima de mim, os olhos cheios de loucura, e eu pensei que ia morrer. Pensei que era o fim. Mas aí, eu ouvi aquela voz de novo. "Corre, Zulmira. Eu estou com você. Corre!" E eu corri. Corri como nunca tinha corrido antes. Os pés descalços rasgando o chão seco, o corpo todo tremendo de medo e dor. Eu nem olhei para trás. Só corri. Me escondi no mato, o coração disparado, o rosto molhado de lágrimas. E enquanto eu me encolhia ali, tentando fazer o menor barulho possível, eu continuava ouvindo aquela voz. "Eu estou aqui com você. Não tenha medo." E ali, no meio do nada, eu comecei a chorar. Mas não era um choro só de medo. Era um choro de desespero, de raiva, de dúvida. Por que eu tinha que viver daquele jeito? Por que ninguém me ajudava?
Por que Jesus não acabava com aquele sofrimento? Eu fiquei escondida por horas, até que o silêncio tomou conta do lugar. E quando eu finalmente criei coragem para voltar para casa, meu pai já tinha saído. Minha mãe estava sentada na cozinha, os olhos perdidos, como sempre. Ela nem perguntou onde eu tinha estado, nem perguntou por que eu estava chorando. Eu entrei no meu canto, encolhida num pedaço de pano sujo, e fiquei ali, pensando naquela voz que continuava me dizendo para não ter medo. Eu ainda não acreditava, ainda tinha raiva, mas ao mesmo tempo, eu queria entender. Queria saber quem era aquela presença que sempre aparecia quando eu estava prestes a desistir. Porque, por mais que o meu pai tentasse me destruir, eu ainda estava viva e alguma coisa me dizia que eu tinha que continuar lutando, mesmo que eu não soubesse como. Eu cresci num mundo onde o medo era mais comum do que o ar que eu respirava. Meu pai nunca precisou me bater para me machucar, porque as palavras dele... essas doíam muito mais do que qualquer surra. Ele era um homem seco, duro. Nunca vi um sorriso no rosto dele. Nunca ouvi uma palavra de carinho. E na cabeça dele, eu era um peso que ele carregava por obrigação. Eu era uma adolescente magra e franzina, sempre tentando ser invisível para não chamar a atenção dele. Já tinha entendido que o único jeito de sobreviver naquela casa era me esconder. Eu passava o dia todo cuidando da casa, cozinhando, lavando roupa, fazendo de tudo para evitar o máximo de conflito possível. Mas, mesmo assim, parecia que eu nunca fazia nada certo. Foi numa dessas noites. Uma noite comum, como qualquer outra. Eu tinha passado o dia na igreja abandonada, aquela que eu descobri no meio do mato. Para mim, aquilo era um refúgio, um lugar onde eu podia respirar sem medo. Só que naquele dia, eu me perdi no tempo. Fiquei lá mais tempo do que devia, falando sozinha, ou talvez, falando com Jesus. Quando eu voltei para casa, já era noite, e eu senti o medo crescendo dentro de mim só de ver a luz acesa, porque eu sabia que ele estava acordado, e eu sabia que ele não ia deixar aquilo passar. "Onde você estava, Zulmira?" Ele perguntou com aquela voz grossa e fria. "Fui buscar lenha, pai." Menti, tentando esconder o nervosismo. "Lenha, é? Pois então, me mostra o que você trouxe." Ele exigiu, os olhos brilhando de desconfiança. Eu não tinha nada nas mãos, só a roupa velha do corpo e o cheiro de mato grudado na pele. "Você some o dia inteiro e volta de mãos abanando? É isso que você chama de ser útil? De ajudar nessa casa?" Ele gritava, e cada palavra dele era como um tapa na cara. Eu tentei explicar, tentei dizer que eu tinha me perdido no mato, mas ele não queria ouvir. Ele nunca queria ouvir. "Você é uma imprestável, Zulmira. Não serve para nada. Só me dá desgosto." Ele gritou, a voz tão alta que eu pensei que a casa toda fosse desabar. E aí, ele começou a fazer o que mais gostava, a me humilhar, a dizer que eu não ia ser ninguém na vida, que eu era fraca, inútil, que eu nunca ia conseguir nada sozinha. Aquilo me doía mais do que qualquer surra, porque eu acreditava nas palavras dele. Eu acreditava que eu era mesmo um peso morto. Ele me obrigou a limpar a casa toda naquela noite, mesmo cansada, mesmo com os olhos ardendo de tanto chorar. E, enquanto eu varria o chão, eu ouvia ele reclamando, xingando, dizendo que eu era a pior filha que alguém podia ter. Mas o pior não era o que ele dizia, era o jeito como ele me olhava, como se eu fosse uma coisa suja, desprezível. E ali, naquele momento, eu percebi que o ódio dele por mim nunca ia acabar, que por mais que eu tentasse agradar, por mais que eu me esforçasse, nada ia ser o suficiente.
Quando ele finalmente foi dormir, eu fiquei ali, de joelhos no chão, com o pano de limpeza na mão e o coração esmagado pela dor. Foi aí que eu ouvi a voz, aquela voz suave, doce, que sempre aparecia quando eu estava prestes a desistir. Eu estou aqui com você, Zulmira. Não tenha medo. Eu comecei a chorar. Chorar de um jeito que eu nunca tinha chorado antes. Porque, por mais que eu quisesse ser forte, aquilo tudo estava me destruindo por dentro. Mas aquela voz sempre me dava forças, mesmo quando eu achava que não tinha mais nada para dar. Eu me levantei do chão e fui para o meu canto, tentando entender o que eu tinha acabado de ouvir. Quem falava comigo? Era coisa da minha cabeça? Era um delírio de alguém que estava quase enlouquecendo? Ou era Jesus? Aquele mesmo Jesus que eu ouvia falar, mas que eu nunca conseguia acreditar de verdade? Eu não sabia, mas eu queria descobrir. Porque se existia alguém lá em cima olhando por mim, eu precisava acreditar. E foi assim que, aos poucos, eu comecei a tentar falar com ele. Não de um jeito bonito, nem com orações decoradas, mas com a sinceridade de alguém que estava implorando por ajuda. Mas o meu pai, ele não parava. E eu sabia que, para conseguir escapar daquele inferno, eu ia precisar de algo muito maior do que a minha própria força. Eu sei que, por mais difícil que seja de acreditar, Jesus tem o seu tempo. Ele não chega quando a gente quer, nem da maneira que a gente espera. Mas ele chega. Ele sempre chega, de um jeito ou de outro. Depois de tantas humilhações e noites de medo, eu comecei a entender que, se eu queria alguma chance de sobreviver, não podia continuar carregando todo aquele ódio dentro de mim. Mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse quase impossível perdoar aquele homem que me destruía com palavras, com olhares, com gestos pesados. Mas algo dentro de mim, algo bem lá no fundo, me dizia que eu não poderia deixar o ódio tomar conta de mim. Eu tinha que lutar. Lutar, não apenas contra o meu pai, mas contra o mal que ele tinha semeado dentro de mim. Foi então que eu decidi tentar algo diferente. Algo que parecia loucura, mas que, naquele momento, parecia ser a única coisa que ainda podia fazer por mim mesma. Eu voltei à igreja, aquela igreja velha e abandonada, no meio do mato. Fui lá sozinha, com o coração apertado, mas com a sensação de que ali poderia ser um refúgio real. Ali, naquele lugar silencioso e pacífico, eu não tinha medo de ninguém. Não tinha meu pai gritando, não tinha ninguém me dizendo que eu era inútil. Só o silêncio e a minha oração. Me ajoelhei naqueles bancos de madeira com as mãos suadas e falei com Jesus. Eu não sabia rezar como os outros. Não tinha palavras bonitas, só sabia pedir por ajuda, pedir por algo que eu nem entendia direito. Jesus, se o Senhor está aqui, me ouça, me ajude, me dê forças para não sucumbir. Eu não aguento mais. E foi aí que, pela primeira vez, eu senti algo diferente. Algo que não era o peso do sofrimento, não era o rancor ou o medo. Era uma paz que me envolveu de uma forma tão forte que eu quase não conseguia acreditar. Eu senti um calor nos meus pés, que subiu pelo corpo todo. Não era calor físico, era um calor que vinha de dentro, como se a minha alma tivesse sido tocada por algo divino. E naquela hora, eu ouvi aquela voz. A mesma voz que me acompanhava nos momentos mais difíceis. Não tenha medo, Zulmira. Eu estou com você. Eu me levantei daquele banco com as mãos tremendo, o corpo ainda marcado pela dor dos anos passados, mas de alguma forma o peso tinha diminuído. Eu não sabia o que acontecia, mas sabia que algo estava mudando. Talvez eu não soubesse ainda o que era esse algo, mas sentia que estava mais forte, mais viva. Eu não estava mais sozinha. Naquela noite,
Quando eu voltei para casa, meu pai estava mais calmo. Ele não estava bêbado, não estava furioso. Estava sentado na cadeira, olhando para a lareira com os olhos perdidos. E eu, ao invés de ter medo de tentar me esconder, resolvi me aproximar dele. Eu não disse nada, apenas me sentei do lado dele com as mãos nos joelhos, sentindo um frio na barriga, mas também uma calma que nunca tinha sentido antes. Eu fiquei ali, em silêncio, observando o homem que tanto me destruiu. Não com raiva, mas com uma tristeza profunda, uma tristeza por ele também estar perdido em sua dor. Foi então que ele me olhou. Olhou com aqueles olhos cansados e pela primeira vez eu vi algo ali. Algo que eu nunca tinha visto nele antes. Talvez fosse arrependimento. Talvez fosse só a dor da vida que ele nunca conseguiu lidar. Você não me vai me ajudar com isso, garota, ele disse, apontando para um saco de arroz que estava no chão. Ele não me chamou de inútil, não me gritou. Ele simplesmente pediu ajuda. Eu, que tinha aprendido a me calar, que sempre estava fugindo da dor, olhei para ele. Olhei para aquele homem que eu sempre considerei o monstro da minha vida e naquele momento não senti raiva. Eu senti compreensão. Porque, apesar de tudo, ele também era um ser humano com suas fraquezas e dores. Eu ajudei ele a levantar e a organizar o saco de arroz. E pela primeira vez em muito tempo, nós fizemos algo juntos, sem brigas, sem xingamentos. E sabe o que aconteceu? Eu não senti raiva dele, eu senti pena. E mais do que isso, eu senti que aquele era o meu momento de perdão. Não era algo que ele merecia, mas era algo que eu precisava fazer por mim mesma. Eu precisei perdoá-lo, porque só assim eu poderia realmente me curar. Naquela noite, eu fui dormir com uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que meu pai nunca seria o homem que eu sonhei, mas eu sabia também que eu já não estava mais carregando o ódio dele dentro de mim. E foi naquela noite que, pela primeira vez, eu realmente acreditei que Jesus estava comigo, que ele havia me mostrado o que eu precisava fazer para seguir em frente. Eu ainda estava longe de ser uma pessoa perfeita, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não sabia como, mas eu sentia que eu estava finalmente no caminho certo. Depois daquela noite, eu comecei a ver as coisas de um jeito diferente. Eu sentia uma paz que não sabia de onde vinha, mas que me envolvia a cada dia. Eu não acreditava em milagres, não acreditava em muita coisa, mas aquela voz, aquele calor, eu não podia ignorar. Comecei a entender que Jesus não era só alguém que eu ouvia falar nas poucas vezes que fui à igreja quando era criança. Não era apenas uma história, uma figura distante. Ele estava ali, comigo, e mesmo sem eu pedir, ele me deu algo que eu nunca imaginei que teria: esperança. Eu ainda era jovem, ainda tinha tanto para aprender. Mas algo dentro de mim dizia que eu não podia mais viver com aquele ódio, com aquele peso. Eu tinha que mudar, mesmo que o mundo ao meu redor não mudasse. Mas a mudança não veio fácil. Não vem. A fé que eu agora sentia como um abrigo começou a me cobrar. Não de uma forma pesada, mas de um jeito que fez com que eu me perguntasse: estou pronta para pagar o preço por ela? O preço da fé não é fácil. A fé verdadeira não vem de graça. Ela pede coragem. Ela pede ação. E quando você começa a acreditar, o mundo começa a testar a sua crença. Meu pai, como sempre, continuava o mesmo. Sempre bêbado, sempre bravo. Ele nunca me pediu desculpas, nunca reconheceu o que fez de errado. Mas eu já não sentia mais raiva dele. A raiva foi embora, como se o vento tivesse levado. Mas isso não significava que tudo estivesse bem entre nós. Não, ele continuava sendo um peso na minha vida,
Continuava me jogando palavras de desprezo, me humilhando quando estava sóbrio o suficiente para falar. Eu, que antes me calava, que antes aguentava tudo em silêncio, comecei a mudar. Eu não falava mais como antes, não baixava a cabeça para ele. Eu olhava nos olhos dele e algo dentro de mim me dizia que eu não tinha que ser vítima dele. Foi quando ele me desafiou. Ele chegou em casa, uma noite qualquer, mas dessa vez ele parecia ainda mais furioso do que o normal. Ele olhou para mim, com os olhos esbugalhados e disse: "Você não vale nada, Zulmira. Não vai ser ninguém na vida. Não adianta rezar. Não adianta esse Deus que você diz que tem. Você é só uma mulher qualquer, igual a todas as outras, sem valor nenhum." Aquelas palavras vieram como um soco no estômago. Não era a primeira vez que ele me humilhava, não. Mas essa foi diferente. Pela primeira vez, eu não me senti pequena. Pela primeira vez, as palavras dele não tinham o poder de me derrubar. Eu olhei para ele e, em vez de me encolher, disse: "Você pode me chamar de inútil, de fracassada. Pode me dizer que eu nunca vou ser nada. Mas uma coisa eu sei. Eu sou filha de Deus. E ele me ama. Eu sei que sou amada por ele. E isso é mais do que você jamais vai ser capaz de me dar." Eu vi o olhar dele confuso. Ele não sabia como reagir. Ele não esperava que eu tivesse forças para falar assim. E nem eu mesma esperava. Mas naquele momento, eu sabia que eu tinha que continuar. Não só para ele, mas para mim mesma. Deus me ama, Pai. E é por ele que eu sigo em frente, não por você. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas ele não respondeu. Só virou as costas e se afastou. Mas naquela noite, o que aconteceu dentro de mim foi mais importante do que qualquer outra coisa. Eu estava pagando o preço da fé. O preço da fé não é fácil. Não é só acreditar que algo vai melhorar. A fé exige que você mude, que você se levante e enfrente seus maiores medos. E eu estava enfrentando o meu maior medo, meu próprio pai. Mas aquela voz que eu ouvi desde o começo da minha caminhada, estava mais clara do que nunca. "Você está no caminho certo, Zulmira. Continue." E naquele momento, eu sabia que eu não estava sozinha. Mesmo que tudo ao meu redor tentasse me derrubar, eu sabia que algo maior estava me sustentando. Eu não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nada além da minha fé. E apesar de tudo o que acontecia dentro de casa, eu não era mais a menina que se escondia, que fugia das palavras cruéis do meu pai. Eu tinha o poder de lutar. E eu sabia que a minha fé era mais forte que qualquer dor ou humilhação que ele tentasse me infligir. A fé me custava resistência. Ela me custava coragem para olhar nos olhos do meu pai e dizer que ele não tinha mais poder sobre mim. A fé me custava o silêncio, porque eu sabia que, apesar das palavras dele, eu tinha que seguir em frente. E, embora eu não soubesse como tudo isso ia terminar, eu sabia uma coisa. Jesus estava comigo. Eu podia sentir ele me guiando, me segurando, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu não sabia, mas aquela noite seria apenas o começo. O começo de uma jornada de fé que me levaria a lugares que eu jamais imaginaria. Eu vou te dizer uma coisa, meu filho. A vida não é feita de milagres fáceis. A fé que eu aprendi a ter não é daquelas que você pega com as mãos e guarda no bolso. Não. A fé verdadeira, a que realmente transforma, vem com a dor, vem com a luta, vem com o preço que você paga. E apesar de tudo que eu tinha vivido, parecia que ainda havia algo dentro de mim que precisava ser libertado. Algo que eu não entendia, mas que estava gritando para ser curado. Mas como? Como curar uma alma que foi ferida por tantos anos?
Como libertar o coração de uma menina que cresceu ouvindo palavras de ódio, vivendo nas sombras de uma casa onde o amor parecia um visitante raro? Foi aí que, mais uma vez, eu ouvi a voz. Aquela voz suave que sempre me dava força. Ela não me deixou em paz, não me deixou desistir. E no fundo, eu sabia que era Jesus. Zulmira, você precisa deixar ir o que está preso dentro de você. Você precisa se libertar para que eu possa te fazer crescer. E aquilo não fazia sentido. Eu não sabia o que eu precisava deixar ir. O que mais eu tinha que largar, se tudo o que eu tinha eram feridas? Mas, mesmo sem entender, eu decidi seguir o que a voz me dizia. Eu comecei a orar de verdade, não só na igreja, não só nas horas de aflição. Eu comecei a orar todos os dias, pela manhã, pela tarde, até antes de dormir. Eu não queria mais estar sozinha, não queria mais viver com aquela dor. Eu me ajoelhava, com os olhos fechados, e falava com Jesus. Eu não sei como, mas me ajude. Me dê a força para deixar o ódio, para perdoar. Me dê a coragem de seguir em frente. E sabe o que aconteceu? Algo que eu jamais imaginei. O peso no meu peito começou a diminuir. Não foi do dia para a noite, claro. Não foi simples. Mas, aos poucos, eu fui sentindo uma leveza, como se as palavras do meu pai, o desprezo que eu sentia, as humilhações que passei, tudo isso estivesse se dissolvendo, como a neblina quando o sol aparece. Mas a verdadeira prova da libertação aconteceu numa tarde. Meu pai chegou em casa e ele não estava bêbado. Ele não estava com raiva. Ele parecia cansado, cansado, como se a vida tivesse finalmente cobrado o preço que ele merecia. Ele se sentou na cadeira, mais quieto do que nunca. Eu sabia o que isso significava. Sabia que ele estava esperando uma reação minha. Estava esperando que eu me encolhesse, que eu me calasse, como sempre fiz. Mas, pela primeira vez, não havia raiva em mim. Não havia medo. Eu sabia que a única coisa que ele ainda podia fazer era me tentar controlar, tentar me quebrar com mais palavras. Mas ele não ia conseguir mais, porque eu tinha Jesus agora. Eu tinha uma força dentro de mim que ele não podia tocar. Você vai me dar mais trabalho, Zulmira. Você acha que isso vai acabar assim? Você acha que é assim que a vida vai ser? Ele disse, com o tom de sempre, mas dessa vez, sem aquele ódio, sem aquela maldade tão cruel. Ele parecia mais cansado. E eu, de alguma forma, comecei a ver o homem que ele realmente era. Um homem vazio, amargurado, perdido. E naquele momento eu percebi que a libertação não era apenas sobre eu me livrar do peso dele. A libertação era sobre eu me libertar dos meus próprios demônios, do meu próprio ódio, da raiva que eu guardava dele, mas que, na verdade, me prendia a ele. Eu olhei nos olhos dele. Pela primeira vez, eu olhei nos olhos dele com um olhar que não era de medo, não era de raiva, era de compreensão, de compaixão. Pai, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu sei que eu não sou mais a mesma. Ele ficou em silêncio. Eu sabia que ele não ia pedir desculpas. Eu sabia que ele nunca ia me pedir perdão pelo mal que me causou. Mas naquela hora, ele me olhou com uma tristeza que eu nunca tinha visto antes, e algo dentro de mim me disse que ele também estava perdido. Eu não posso mais viver com essa dor, pai. Não posso mais viver com a raiva. Eu perdoo você. Não porque você merece, mas porque eu preciso disso para viver. Naquele momento, eu sabia que Jesus tinha me libertado. Eu sabia que não precisava mais carregar aquele peso. Eu sabia que, mesmo que ele nunca mudasse, eu estava livre. Livre do ódio, livre da dor. Foi aí que eu percebi. A fé não é só sobre milagres visíveis. A verdadeira libertação acontece dentro de nós. E de alguma forma, naquele momento,
A dor que eu carregava a vida inteira se foi, porque eu tinha algo muito mais poderoso do que qualquer dor. Eu tinha o amor de Jesus. E isso era o suficiente. Eu me levantei daquele dia com o coração mais leve. E quando fui para a cama, o que eu senti não foi mais a ansiedade de todos os dias, foi a paz. A paz que eu tanto busquei. A paz que veio com a fé. E mesmo que a vida ainda me desafiasse, mesmo que meu pai nunca fosse o homem que eu queria que ele fosse, eu sabia que eu estava em um caminho novo. Um caminho onde a dor não tinha mais controle sobre mim. Onde a minha fé era a única coisa que eu precisava para ser livre. A libertação tinha começado. E com ela, eu sabia que os milagres de Jesus não eram apenas sobre curas físicas. Eles eram sobre transformar almas, corações partidos e vidas inteiras. Eu vou te contar. O que é mais difícil do que viver com medo? Viver com o vazio. E esse vazio é algo que eu carreguei por muitos anos, mais do que eu queria admitir. Quando a gente sofre tanto como eu sofri, é fácil se fechar. É fácil achar que o mundo não tem nada de bom para oferecer. A gente fica amargo, vai carregando as cicatrizes e, com o tempo, se convence de que já passou da hora de tentar ser feliz. Eu achava que nunca mais iria amar alguém, porque a dor era minha amiga e eu tinha aprendido a viver com ela. Mas, depois da libertação, depois de finalmente deixar o ódio e a raiva de lado, eu comecei a perceber algo que eu nunca imaginei. Eu ainda podia sentir. Eu ainda podia amar. Não sabia como, mas sabia que esse amor tinha que ser diferente de tudo o que eu conhecia até então. Foi quando eu o conheci. Lembro da primeira vez que vi João. Ele não era um homem bonito, não tinha aquele brilho de príncipe de novela, sabe? Mas tinha algo em seus olhos, algo calmo, tranquilo, algo que me fez sentir uma paz que eu não sentia há anos. Ele não me olhava com desprezo, ele não me julgava, ele só me via como uma mulher, uma pessoa que merecia ser tratada com respeito. Era simples, como um abraço inesperado que você não sabe que precisa até sentir. Ele começou a aparecer de vez em quando. Ele morava em uma cidade próxima, mas toda vez que passava por ali, ele parava para conversar comigo. Falava da vida dele, das suas lutas, dos seus sonhos. E eu, que nunca acreditei em ninguém, comecei a me abrir com ele também. Falava sobre o meu pai, sobre a dor, sobre como eu sentia que a vida não tinha mais sentido. Ele não me deu conselhos prontos, nem fez promessas. Ele só ouvia. E isso me fazia sentir mais forte, porque alguém estava me ouvindo, alguém estava disposto a ver o meu sofrimento e simplesmente estar ali. Não julgando, não criticando, apenas estando lá. Foi ali, naquele simples ato de escutar, que eu percebi que o amor verdadeiro não era sobre paixão ou encontros românticos. O verdadeiro amor era respeito, era presença, era alguém que me aceitava, não com as palavras que eu queria ouvir, mas com o coração. E isso, meu filho, foi a primeira vez que eu entendi o que era amor. Não o amor que eu tinha perdido, não o amor que eu sonhava, mas o amor que se constrói no dia a dia, o amor que cura. Começamos a conversar mais, até que ele me convidou para jantar. Eu estava tão nervosa. Não sabia se eu merecia isso. Se eu poderia ser uma mulher amada, se era justo tentar algo bom para mim depois de tudo o que eu tinha passado. Mas ele não me pressionava, não me forçava a nada. Ele simplesmente respeitava meu tempo e minha dor. Naquela noite, sentamos em uma mesa simples. Ele não tinha dinheiro, mas fez questão de me levar em um restaurante pequeno, onde a comida era caseira e simples. E naqueles momentos, eu comecei a perceber que o amor não precisava ser grandioso, não precisava ser escandaloso, ele só precisava ser real. Eu,
que passei tanto tempo esperando que alguém me salvasse, que alguém fosse perfeito, comecei a entender que o amor de verdade não era isso. O amor era estar ao lado da pessoa, mesmo sem saber todas as respostas, mesmo com todas as imperfeições. E ali, naquela mesa simples, com o cheiro da comida caseira, o olhar sincero de João, eu senti pela primeira vez em muito tempo que eu podia ser feliz. Que o amor não precisava me destruir, mas me reconstruir. João me deu o que eu mais precisei em toda a minha vida: a segurança, a certeza de que eu não estava sozinha, de que eu podia ser eu mesma, sem medo, sem vergonha do meu passado. E foi assim que comecei a acreditar que o amor verdadeiro é feito de respeito e paciência, de pequenos gestos diários que nos mostram que, mesmo depois de tantos erros e quedas, ainda há esperança. O tempo foi passando. João e eu nos tornamos amigos de verdade, antes de qualquer outra coisa. Ele nunca me apressou, nunca quis me mudar. Ele simplesmente estava ali. E isso foi tudo o que eu precisava. Foi com ele que eu aprendi a dar o primeiro passo para confiar de novo. Não só nele, mas em mim mesma. E sabe o que aconteceu, meu filho? Eu comecei a ver que o amor não era uma prisão. Ele não era algo que eu precisava evitar. Ele era uma libertação. Ele me libertou do medo de amar, de confiar, de me abrir. E quando finalmente entendi isso, meu coração não estava mais fechado. Eu estava finalmente pronta para viver, pronta para receber o amor que eu merecia. Não o amor perfeito, mas o amor genuíno, simples, real. E esse amor transformou a minha vida, me tirando de um lugar de dor e me levando para um lugar de luz. Quando eu falo sobre transformação, não estou falando de uma mudança simples, não. Transformar a minha vida foi mais difícil do que qualquer luta que eu tenha enfrentado, porque não foi só a dor do meu passado que eu precisei enfrentar, mas também o medo de ser feliz, o medo de merecer algo bom, algo que fosse real. Eu aprendi que a transformação começa de dentro e que o que você carrega no coração é o que realmente molda a sua vida. Até aquele momento, eu tinha vivido como uma mulher que acreditava que não merecia ser amada. Não por causa de quem eu era, mas por causa de tudo o que eu vivi. Eu me via como alguém que estava marcada pela violência, pelas palavras cruéis do meu pai, pela dor de crescer em uma casa onde o amor era inexistente. E eu pensei que essa dor ia me definir para sempre. Mas João me mostrou que não. Ele não me viu como um estorvo. Ele não me viu como uma mulher quebrada. Ele me viu como uma pessoa simples e cheia de forças que nem eu sabia que tinha. Foi ao lado dele que eu aprendi a redescobrir quem eu realmente era. E acredite, não foi fácil, mas aos poucos fui deixando a dor para trás. Eu comecei a perceber que o amor de João era mais do que só palavras ou gestos. Ele me ajudou a entender que o amor não é perfeito, mas ele é suficiente para nos curar. Ele não tentava me mudar. Ele me aceitou, com todas as minhas falhas, com todas as minhas cicatrizes, com todos os meus medos, e ele me mostrou que eu podia ser feliz novamente. Mas não foi só ele. Não posso esquecer de algo essencial nessa transformação. Foi Jesus. Ele me acompanhou em cada passo. Eu o senti ali, me guiando, me curando. Ele me mostrou que eu tinha um propósito, que eu ainda tinha muito a fazer e que eu não estava aqui para ser apenas uma vítima. Ele me fez acreditar que mesmo com todas as minhas dores e defeitos, eu poderia ser uma mulher inteira. Quando comecei a perceber isso, algo mudou dentro de mim. Eu comecei a me cuidar, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Comecei a entender que merecia paz, merecia felicidade. Eu merecia ser amada.
E com o tempo, minha autoestima foi se reconstruindo. O reflexo no espelho já não era de uma mulher perdida e amarga. Era o reflexo de uma mulher que se reconciliou com sua dor, que aceitou suas falhas, mas que também sabia que podia seguir em frente. Mas a transformação não aconteceu de uma vez. Era um processo lento. Eu não ia de um dia para o outro de sofrimento para a felicidade plena. Não. Às vezes, o medo voltava. Às vezes, eu me sentia fraca. Achava que as sombras do passado iam me engolir de novo. Mas, quando isso acontecia, eu me lembrava de Jesus. E eu sabia que ele estava ali, me segurando. Com o tempo, a vida começou a me trazer novos desafios, mas eu já não os encarava da mesma forma. Quando você se liberta do ódio, quando você perdoa a si mesmo e aos outros, a vida começa a parecer diferente. As coisas que antes me assustavam, como a solidão ou a rejeição, começaram a perder seu poder sobre mim. Eu não estava mais vivendo com medo de ser ferida. Eu estava vivendo com o coração aberto, pronta para o que viesse. Eu e João continuamos nossa caminhada juntos. Ele nunca me forçou a nada, nunca me pressionou. Ele foi o apoio que eu precisava, mas também me deixou ser eu mesma. E é aí que entra o poder do amor. Quando você tem alguém ao seu lado que respeita o seu processo, que entende que a transformação leva tempo e que o amor verdadeiro é baseado na paciência e na confiança. Eu comecei a me envolver mais com a igreja. Não porque alguém me obrigava, mas porque eu queria. Eu queria sentir aquela paz novamente. Eu queria sentir a presença de Jesus, como se ele estivesse caminhando ao meu lado. E aos poucos, fui encontrando minha fé de novo. Não aquela fé superficial, mas uma fé que vinha do fundo do meu coração. Foi também nessa fase de transformação que eu comecei a perceber o quanto minha filha e minhas netas estavam crescendo e mudando. Quando você começa a se curar, você começa a curar também as pessoas ao seu redor. E foi isso que aconteceu. Eu queria ser um exemplo de força, de amor, de fé para elas. Queria que elas soubessem que, por mais difícil que a vida fosse, a fé e o amor sempre seriam mais fortes do que qualquer sofrimento. E à medida que os anos passavam, eu percebia que minha transformação estava indo além de mim. Eu comecei a ajudar outras mulheres que, como eu, haviam sido destruídas pelo medo e pelo ódio. E isso, meu filho, foi um dos maiores milagres que Jesus fez em minha vida. Ele me deu a chance de ajudar outras pessoas a se reerguerem. E ao ajudar, eu fui me curando ainda mais. Eu sei que ainda tenho muito a aprender, que ainda tenho muito a fazer, mas hoje eu posso olhar para trás e ver o quanto eu cresci. E eu sei que apesar de todo o sofrimento, toda a dor, hoje eu sou uma mulher transformada. Eu sou uma mulher cheia de fé. Eu sou uma mulher que acredita no amor. E mais importante, eu sou uma mulher que acredita em si mesma. Quando a gente passa por tanta coisa na vida, às vezes a dor parece ser a única coisa que nos define. Eu passei anos acreditando que a minha história era só sobre sofrimento, e por muito tempo eu carreguei esse peso sem perceber que ele estava me consumindo. Mas depois que eu me libertei, depois que Jesus me deu o presente da paz, a vida começou a ganhar um novo significado. Eu comecei a entender que a cura não era só para mim. Não, a cura era algo que eu poderia levar adiante. E foi quando eu percebi isso que comecei a me abrir para um novo propósito. Um propósito que não era mais sobre o que eu havia perdido, mas sobre o que eu poderia dar. Eu não era mais aquela menina quebrada, perdida na raiva e no ódio. Eu era uma mulher renovada, cheia de fé e disposta a ajudar outras pessoas a se curarem também. Porque, no fim das contas, a cura é um
um caminho de entrega, de ajuda e principalmente de amor. E foi com isso na cabeça que eu comecei a me envolver mais com a igreja, não porque alguém me pediu, mas porque eu senti no coração que precisava fazer algo mais. Eu comecei a participar das reuniões de mulheres, sabe? Essas reuniões que a gente costuma achar pequenas, mas que têm um poder tão grande. Foi ali que eu vi o que Jesus queria de mim. Ele não queria que eu ficasse só olhando o mundo de longe. Ele queria que eu fosse uma agente de cura. A primeira mulher que eu ajudei foi Dona Teresa, uma mulher que sempre morou na minha vizinhança. Ela estava em uma situação muito difícil. O marido dela, alcoólatra e violento, tratava ela e os filhos com tanto desprezo que eu achava que ela não ia aguentar por muito tempo. Eu sabia o que ela estava passando. Eu sabia o medo que ela sentia, o sofrimento silencioso que ela carregava todos os dias. E foi então que algo em mim se despertou. Eu não podia ficar parada. Eu já tinha sido salva da minha própria dor. E agora eu sabia que o que Jesus queria de mim era ajudar outras pessoas a encontrarem a cura também. Eu fui até ela, uma tarde. Sentei do lado dela e simplesmente a ouvi. Eu não dei conselhos prontos, não disse nada sobre como ela deveria agir. Eu só a ouvi, com o coração aberto. E sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Chorou como uma criança. E naquele momento, eu vi algo que nunca vou esquecer. O alívio nos olhos dela. Eu não podia salvar o marido dela. Eu não podia mudar a situação dela de imediato, mas eu sabia que ela precisava ser ouvida. E mais do que isso, ela precisava acreditar que ela não estava sozinha. Eu disse a ela: Dona Teresa, você não está sozinha. Jesus está com você. E se você se abrir para ele, ele vai te mostrar o caminho para a paz que você tanto busca. E ela me olhou, com os olhos cheios de esperança. Eu sabia que, ali, naqueles minutos, algo tinha começado a mudar nela. E, sabe, eu não queria salvar ela de um dia para o outro. Eu só queria ser o canal, ser a ponte que a levaria até a cura, até o amor de Jesus. Porque a cura não é uma coisa instantânea, não. Ela vai acontecendo aos poucos, conforme a gente vai se entregando. E Dona Teresa começou a frequentar a igreja. Começou a se reunir com outras mulheres, a dividir seus medos, suas dores, a descobrir que podia viver sem o peso de achar que não merecia uma vida melhor. Ela não deixou o marido, ainda, mas passou a encontrar forças dentro dela para lidar com a situação de uma maneira diferente. E aos poucos, eu vi a transformação nela. Eu também comecei a ajudar outras mulheres. E a cada encontro, a cada palavra de conforto, eu me sentia mais e mais realizada. Eu entendia que o caminho da cura era longo, que a luta era real, mas que, com a ajuda de Jesus, era possível superar. E ao ajudar essas mulheres, eu me curava ainda mais. Eu via que o que eu tinha vivido não tinha sido em vão. Eu via que a minha dor havia sido transformada em algo que poderia ajudar outras pessoas. Mas não foi só em mulheres como Dona Teresa que eu vi mudanças. Comecei a olhar para minha própria família de um jeito novo. Comecei a olhar para minha filha e minhas netas com olhos cheios de gratidão. Eu queria ser uma avó diferente. Uma avó que pudesse mostrar que a vida, por mais difícil que fosse, sempre tinha algo bom esperando por nós. Eu comecei a dar mais atenção à minha filha, a entender os desafios que ela enfrentava na criação das meninas. Comecei a ajudar nas tarefas, a ouvir mais. Eu queria ser a mãe e a avó que, se não tivesse sido perfeita, pelo menos tentava ser uma fonte de apoio e amor. Porque eu sabia que o amor era a chave, o amor de Jesus, o amor que me fez sobreviver, o amor que me fez mudar. E esse caminho da cura, meu filho, é um caminho sem fim.
Eu ainda sou a mesma Zulmira, a mesma mulher simples com as mãos calejadas e o corpo marcado pela dor do passado. Mas o que mudou, e o que sempre vai mudar, é a maneira como eu vejo a vida. Eu não sou mais uma vítima da minha história. Eu sou uma mulher curada. Eu sou uma mulher que se encontrou e que quer passar adiante tudo o que Jesus fez por mim. Porque se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. E olhando para trás, eu vejo que a cura que eu busquei tanto não veio de fora. Ela veio de dentro. Ela veio através da fé, da oração, da entrega. Jesus me mostrou que o caminho da cura é também o caminho do amor. E quando você se entrega ao amor de Deus, Ele vai te dar forças para curar não só a sua vida, mas a vida dos outros também. Lembro-me de uma vez que me senti tão fraca, tão perdida, que achei que não ia aguentar mais. Eu estava na igreja, como sempre, orando, sentada no banco de madeira simples, olhando para o altar, e sentindo que, apesar de todos os milagres e mudanças em minha vida, ainda havia algo faltando dentro de mim. Algo que me deixava com medo. Medo de seguir em frente. Medo de continuar acreditando. Acho que todos nós, em algum momento, já sentimos essa angústia. Aquele aperto no peito que nos faz pensar que a morte é uma saída. Que a dor que carregamos é maior do que qualquer esperança. Eu estava nessa noite de angústia, em um daqueles momentos de fraqueza que a vida nos impõe, quando a verdade apareceu diante de mim. E, na verdade, foi Jesus quem apareceu. Eu estava indo embora da igreja quando, no meio da rua, senti uma tontura muito forte. Minha visão ficou turva, minhas pernas começaram a fraquejar e, em segundos, caí de joelhos. O mundo parecia estar se apagando, a dor era insuportável. E eu não consegui gritar, nem pedir ajuda. Eu me lembro de ter fechado os olhos e quando pensei que tudo estava acabado, ouvi uma voz, clara e suave. Não, Zulmira, não é o seu fim. Levante-se e continue. Eu abri os olhos e de alguma forma senti a força de um abraço invisível. Era como se as palavras tivessem tocado meu coração. O medo, a dor, o desespero começaram a dissipar como uma neblina no vento. Eu respirei fundo, com mais força do que pensava ser capaz. E com um esforço tremendo me levantei. Não sei como, mas sei que, naquele momento, algo aconteceu. Não foi a medicina, não foi um remédio, não foi ninguém ao meu redor. Foi Jesus. Ele me deu a força de continuar, de sair daquele chão frio e voltar para casa com a sensação de que eu ainda tinha muito o que fazer, muito o que viver. Aquela experiência me ensinou algo valioso. A morte não é um fim, mas uma transformação. Eu senti o poder de Deus me renovar. Fui salva da morte, não apenas pela força física, mas pela força da fé. Eu sabia, naquela hora, que minha missão ainda não estava cumprida. Eu tinha sido poupada para algo maior. Quando voltei para casa naquela noite, meu coração estava em paz. Não porque as dificuldades desapareceram, mas porque agora eu sabia que havia algo além da dor. Eu sabia que minha vida não estava apenas nas minhas mãos, mas nas mãos de Deus. Aquela experiência me deu mais coragem do que qualquer outra coisa que eu já tinha vivido. Eu não tenho medo de morte, porque eu sei que minha vida está nas mãos de Deus e Ele não me deixaria seguir sem um propósito. Eu vou te contar uma coisa. Ninguém vive sem tentação. Não importa o quanto a gente esteja firme na fé ou o quanto já tenha superado. A tentação vai vir, e vai vir de várias formas. Vai vir de dentro de nós mesmos, de nossos desejos, das nossas fraquezas. E por muito tempo, eu vivi achando que poderia lidar com isso sozinha, que minha fé me bastaria. Mas olha, não é assim. A tentação se infiltra nas nossas vidas de um jeito tão sutil que às vezes você nem percebe que está sendo levado por ela.
Eu vivi isso na minha própria vida. Após encontrar o amor em João, após minha vida ter mudado tanto, a tentação apareceu. Não foi uma tentação óbvia, não foi algo grandioso ou escandaloso. Foi uma tentação silenciosa, uma tentação do ego. Eu estava em uma fase da minha vida em que estava ajudando tantas mulheres, me sentindo importante e, em alguns momentos, a minha vontade de ser reconhecida começou a tomar conta de mim. Eu queria ser aquela mulher que todos admiravam. Queria que as pessoas me vissem como a mulher que tinha superado tudo, como a mulher forte e sábia. Mas a tentação começou a me seduzir. Eu comecei a achar que, por eu ter sido uma sobrevivente, por ter sido uma mulher que passou por tanta dor e ainda estava de pé, eu poderia me exaltar. Eu me senti mais importante do que realmente sou. E, o pior, comecei a procurar reconhecimento fora daquilo que realmente importava. Eu procurava a aprovação das pessoas. Queria me destacar mais do que eu já estava. Isso me afastou do que era verdadeiramente importante: o meu serviço a Deus, a minha missão de ajudar as outras mulheres, sem egoísmo, sem vaidade. Eu estava sendo tentada pelo pecado da soberba, e eu sabia que estava errada. Sabia que, mesmo fazendo o bem, eu estava permitindo que a vaidade tomasse conta de mim. Eu estava buscando aplausos ao invés de gratidão verdadeira. A tentação do pecado estava me afastando de tudo o que Jesus me ensinou. Foi então que eu me lembrei de uma coisa que Jesus me disse, em um momento de oração. Eu não sabia se era minha mente ou se era ele me falando, mas a mensagem foi clara. Zulmira, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do seu propósito. Naquela noite, eu acordei com um peso no coração. Eu sabia que, para continuar o caminho da cura, eu precisava me humilhar. Eu precisava voltar ao meu propósito original, ajudar as pessoas, sem buscar reconhecimento, porque eu não estava aqui para ser vista, estava aqui para servir. E isso foi o que Jesus me ensinou. Eu fui até João e confessei a ele o que estava acontecendo. Não foi fácil. Não foi fácil admitir que eu estava sendo tentada por algo tão insidioso. Mas ao falar, eu senti uma sensação de libertação. Quando a tentação é revelada, ela perde a força. Quando você confessa, você começa o processo de cura. E foi assim que eu busquei ajuda de novo em Jesus. A tentação não desapareceu de imediato, não. Ela voltou, em outras formas, em outros momentos, mas eu aprendi a identificá-la. Quando ela surgia, eu me lembrava das palavras de Jesus. Eu me lembrava de quem eu era e do porquê estava aqui. Jesus me salvou da tentação, não porque ele me tirou dela, mas porque ele me deu a força para enfrentar e vencer. Eu não sou perfeita, ninguém é. Mas quando você tem a humildade de reconhecer seus erros, de reconhecer sua fragilidade, você é libertado. E é isso que eu aprendi com ele. Não é a perfeição que nos salva, é a sinceridade e o arrependimento. E de certa forma, aquele pecado da tentação me ensinou muito. Me ensinou a olhar para o meu coração. Me ensinou a me manter humilde. Me ensinou que a verdadeira força vem da humildade. Eu não busco mais reconhecimento nem aplausos. Busco fazer o bem porque é o que Jesus espera de mim. E é isso que me preenche mais do que qualquer coisa. Quando você deixa o ego de lado, o coração começa a se expandir. E foi isso que eu encontrei. Quando o ego se vai, o amor verdadeiro entra. Hoje, eu sei que a tentação vai sempre aparecer, mas agora eu sei como enfrentá-la. E no fundo, sei que nunca estarei sozinha, porque Jesus sempre estará comigo, me guiando e me ajudando a resistir. Quando você encontra o amor, como eu encontrei em João,
Você sente que tudo finalmente vai dar certo. Quando ele entrou na minha vida, eu me senti renovada. Ele me deu apoio, me deu carinho, me fez ver que o amor pode ser uma força de cura, não só para o corpo, mas também para a alma. E por muito tempo, eu achei que esse amor seria o que eu precisava para completar minha vida. Mas a vida tem suas surpresas, não é? O que eu não sabia é que, mesmo o amor mais bonito, o mais genuíno, ainda tem desafios. E por mais que eu tivesse sido curada, por mais que tivesse encontrado paz em Deus, os desafios da convivência de um casamento ainda estavam ali, à espreita. João não era perfeito, e eu também não era. Nós dois éramos humanos, com falhas, com medos, e com o tempo começaram a surgir problemas, pequenos desentendimentos, às vezes mais por causa de nossas diferenças de personalidade do que por falta de amor. Mas, em alguns momentos, esses problemas começaram a ficar maiores, e eu percebi que, embora o amor estivesse ali, algo estava fazendo com que a relação fosse mais difícil do que deveria ser. Foi então que, no auge dos meus próprios medos e inseguranças, eu percebi que estava tentando salvar meu casamento com minhas próprias forças. Eu achava que poderia controlar tudo. O comportamento de João, a maneira como ele se expressava, como ele agia em relação a mim. Eu estava tentando colocar as expectativas de amor e felicidade em algo que não estava sob o meu controle. Em um desses momentos de frustração, eu me vi em uma crise. Sabe aquele momento em que você pensa que nada vai melhorar? Que os problemas vão continuar e não há mais esperança? Eu estava ali. O casamento estava se tornando uma pressão, não mais uma bênção. Eu senti que estava no limite. E então, naquele lugar escuro, eu me voltei para Jesus. Eu sabia que era Ele quem poderia me dar a verdadeira paz e a verdadeira direção. E naquela noite, eu orei. Eu orei como nunca antes. Pedi a Ele não para mudar João, mas para me ajudar a entender o que estava acontecendo dentro de mim e como eu poderia agir para restaurar minha paz interior, independentemente do que acontecesse com meu casamento. Senhor, me ajude a entender o que está acontecendo com meu coração, o que preciso fazer para encontrar a paz novamente. Foi nesse momento que Jesus me respondeu, não com palavras audíveis, mas com uma sensação de clareza que preencheu meu coração. Ele me mostrou que, para eu ser verdadeiramente feliz, eu não precisava depender da mudança do outro. Eu precisava me libertar da expectativa de que o amor de João me completaria de uma forma que só Jesus poderia fazer. Eu precisava confiar mais em minha própria força, em minha fé, e aceitar que cada relacionamento tem seu processo de crescimento e que, com paciência, tudo poderia ser resolvido. Foi isso que me libertou. Não foi a mudança de João, mas a minha mudança. Eu comecei a olhar para ele não como a pessoa que precisava mudar para que meu mundo ficasse certo, mas como o homem com suas próprias lutas e desafios. E comecei a olhar para mim mesma de uma maneira mais amorosa e cuidadosa. Eu já tinha sido salva de muitas coisas, mas agora eu estava aprendendo a me salvar do medo, da ansiedade e da dúvida. Eu estava aprendendo a ter paz dentro de mim mesma. Com essa mudança interior, nossa relação começou a melhorar. Não porque João se transformou da noite para o dia, mas porque eu mudei a maneira como eu o via. E, ao me libertar das minhas expectativas, eu comecei a ver João não como uma fonte de frustração, mas como alguém com quem eu poderia crescer, aprender e construir um relacionamento mais saudável. Eu estava mais tranquila. Eu sabia que, com o tempo, as coisas iriam melhorar,
se eu mantivesse minha fé e paciência. Foi quando decidi ter uma conversa franca com ele. Eu o chamei e falei sobre os meus sentimentos, minhas inseguranças e o que Jesus havia me mostrado, que eu precisava buscar paz e equilíbrio em mim mesma e não esperar que ele fosse a chave para minha felicidade. João me ouviu e, de repente, tudo pareceu mais claro. Ele também começou a se abrir mais comigo, sem medo de ser julgado ou criticado. E foi nesse momento que percebi que a mudança que Jesus me deu não foi uma mudança superficial, mas uma transformação interna. Eu tinha sido salva da tentação de acreditar que meu valor vinha do outro e não de quem eu sou em Cristo. Quando olhei para o casamento de uma maneira nova, buscando a paz primeiro em mim, foi que as coisas começaram a se resolver. Eu entendi, então, que a verdadeira libertação não vem de mudar o outro, mas de mudar a maneira como a gente lida com a vida. Eu estava mais leve, não mais desesperada pela perfeição, não mais tentando controlar o que não podia controlar. Eu estava me entregando à vontade de Deus e confiando que Ele sabia o que era melhor para mim. Hoje, posso dizer que, apesar dos desafios que sempre vão surgir, eu e João estamos mais unidos. A base do nosso relacionamento agora é a fé e o perdão. E não há maior libertação do que aprender que o amor não precisa ser forçado, que ele cresce quando nutrido com paciência, respeito e, acima de tudo, com a presença de Jesus. Ele me livrou do medo de perder, me livrou do orgulho e me ensinou a confiar no seu plano para a minha vida e para o meu casamento. Eu passei boa parte da minha vida me sentindo abandonada, não pelo mundo, não pelos outros, mas pelo homem que deveria me proteger, me dar carinho, me dar amor. Quando meu pai me deixou na maternidade, quando me deixou sem nem olhar para trás, foi como se ele tivesse me dado a primeira lição de abandono. Mas, por mais que ele tenha ido embora, de uma certa maneira, eu sempre carreguei aquele abandono dentro de mim. Cresci na casa dele, com ele e com minha mãe. Mas a verdade é que ele nunca me olhou como filha. Sempre foi durão, sempre me tratou com desprezo, com raiva e, em muitos momentos, com indiferença. Ele nunca me amou da maneira que eu queria, da maneira que eu via outras pessoas amando seus filhos. Mas eu continuei ali, na esperança de que um dia ele olhasse para mim de forma diferente, que um dia ele visse em mim algo além do que ele achava ser um peso. E esse sentimento me acompanhou por muitos anos. O abandono se disfarçou de várias formas em minha vida, não apenas no fato de ter sido deixada na maternidade, mas no olhar indiferente do meu pai, na indiferença da minha mãe, que se calava diante da violência dele. O abandono foi uma dor que eu carreguei por muito tempo, e quando não o via em casa, ele estava presente dentro de mim, como um espectro que não me deixava em paz. Mas foi quando encontrei Jesus que comecei a entender que eu não precisava mais viver com esse sentimento. Eu não precisava mais carregar essa dor de não ser amada, de não ser vista como merecedora do amor de um pai ou da atenção de quem quer que fosse. Eu me lembro de um dia específico em que, mesmo com João ao meu lado, com ele me amando da maneira que eu jamais pensei ser possível, uma parte de mim ainda sentia aquele vazio, aquele medo de ser deixada novamente. Eu temia que, em algum momento, ele também me abandone, como fizera meu pai. Foi nessa época, após um desses momentos de insegurança, que eu decidi me entregar mais ainda à fé. Eu sabia que, por mais que João me amasse, a única forma de eu curar esse vazio era com a ajuda de Deus. E foi isso que aconteceu. Naquela noite, quando fui até a igreja, eu orei. Orei
como nunca tinha orado antes. Orei com toda a força que eu tinha dentro de mim, com toda a dor, com toda a fragilidade que ainda restava no meu coração. Senhor, me liberte desse medo. Me liberte dessa dor que ainda me prende ao passado. Me ensina a confiar em Ti. Me ensina a confiar no amor que o Senhor tem por mim. Eu sei que fui rejeitada pelo meu pai, mas o Senhor me aceitou como filha. O Senhor me ama do jeito que sou, sem condições. Me mostre como deixar esse medo, esse vazio, para trás. E naquele momento, algo aconteceu. Eu senti como se um peso tivesse sido tirado de mim, como se Jesus tivesse tocado meu coração e me dissesse: você nunca mais será abandonada. Eu estou com você. E você é minha filha. Você é amada. Aquela sensação de ser verdadeiramente amada por Jesus preencheu algo dentro de mim que eu nunca imaginei que pudesse ser curado. A dor do abandono do meu pai foi suavizada, e o medo de ser deixada de lado, de não ser boa o suficiente, foi dissipado. Eu entendi que, em Jesus, eu já não precisava mais provar nada a ninguém. Eu já não precisava mais viver para me convencer de que merecia amor, porque Ele já me deu esse amor incondicional. João, ao ver essa mudança em mim, não entendia completamente o que tinha acontecido, mas percebia que algo dentro de mim estava se curando. Eu, que antes tinha medo de me entregar completamente, que temia ser deixada para trás, comecei a me abrir de forma verdadeira. Eu comecei a confiar mais em meu relacionamento, em minha vida e, acima de tudo, em mim mesma. Quando aceitei o amor de Jesus, quando realmente entendi que Ele me aceita e me ama, o abandono do meu pai já não tinha mais poder sobre mim. E, de repente, tudo começou a fazer sentido. Não porque a minha vida se tornou perfeita, mas porque eu estava finalmente livre. Livre do peso do abandono, livre do medo, livre da insegurança. E isso, meu filho, foi o maior presente que eu poderia receber. Eu passei anos tentando preencher esse vazio, com a esperança de que alguém me amasse da maneira que eu sempre quis. Mas, no fim das contas, o único amor que eu precisava era o amor de Jesus. E ao receber esse amor, eu pude finalmente olhar para mim mesma e ver o que sempre deveria ter visto. Uma mulher forte, capaz de enfrentar qualquer coisa com fé e confiança. Hoje, quando olho para o meu passado, eu vejo que o abandono não me define. Não sou a menina deixada na maternidade. Não sou a mulher que se perdeu em busca de aceitação. Eu sou a filha amada de Deus. E nada mais importa além disso. Eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Carregar culpa é como carregar uma mochila pesada, cheia de pedras, que te impede de andar. E eu carreguei essa mochila por muitos anos, sem perceber que ela estava me sufocando. Eu achava que era minha responsabilidade tudo o que aconteceu com meu pai, com minha mãe, com minha vida. Eu achava que o erro era meu, que eu deveria ter feito algo diferente, que eu poderia ter mudado o curso das coisas. Mas não podia. A culpa, né, foi algo que se enraizou dentro de mim. E por muito tempo, eu não conseguia me livrar dela. Cada palavra cruel que meu pai dizia, cada surra que eu tomava, cada noite em que ele me rejeitava, eu sentia como se fosse minha culpa, como se eu fosse responsável por todo o sofrimento que ele causava, por todo o mal que ele fazia à minha mãe e a mim. Era como se, em algum lugar no fundo do meu coração, eu acreditasse que eu merecia tudo aquilo, e isso me corroía por dentro. Mas a verdade é que a culpa nunca nos ajuda a crescer. Ela só nos aprisiona. Ela nos faz olhar para o passado e viver nele, como se ainda fosse possível mudar o que já aconteceu. E foi aí que Jesus entrou na minha vida de forma mais profunda.
Ele me mostrou, de uma forma que eu jamais imaginei, que eu não era responsável pelas ações dos outros. Ele me mostrou que não era minha culpa ter vivido aquele sofrimento e que não havia mais necessidade de carregar um peso que não era meu. Foi durante uma oração, já em uma fase da minha vida onde eu me sentia mais em paz, que Jesus falou comigo de uma maneira clara e direta. Eu estava na igreja, sozinha, sentada naquele banco simples com os olhos fechados e o coração carregado de dúvidas. Eu sabia que algo ainda me incomodava, algo ainda me prendia. E foi ali, naquele lugar de silêncio, que ele me falou: Zulmira, você está carregando algo que não é seu. A culpa que você carrega não é sua e não precisa mais viver com ela. Você foi libertada. Você é livre. Foi como se uma corrente tivesse sido quebrada dentro de mim. Eu não precisava mais carregar o peso do passado. Eu não precisava mais me martirizar por algo que não poderia mudar. Jesus me mostrou que a verdadeira libertação vem quando você consegue se perdoar e aceitar que o que aconteceu já passou. O que importa agora é o que você escolhe ser no presente e o quanto você vai deixar a graça e o amor de Deus entrarem no seu coração. Naquele momento, eu percebi que o verdadeiro perdão não era apenas o perdão dos outros, mas o perdão a mim mesma. Eu precisava me perdoar por ter acreditado que era minha culpa, por ter carregado a dor de um erro que não era meu. O peso da culpa saiu de mim e eu pude respirar de novo. Quando voltei para casa, tudo parecia diferente. Eu olhava para João e para minha filha com um olhar novo. Eu via o quanto eu ainda tinha para viver, para ensinar, para aprender. Eu não era mais a mulher que se escondia na sombra da culpa. Eu era uma mulher liberta. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que a culpa era uma das maiores armas do inimigo. Ela nos impede de viver plenamente, de confiar em Deus e em nós mesmos. Quando nós nos sentimos culpados, estamos dizendo a Deus que não acreditamos que Ele pode nos perdoar, que a graça dele não é suficiente para nos limpar. Mas, quando você entende que Jesus já pagou o preço por você, a culpa vai embora, não porque você é perfeito, mas porque Ele é perfeito. E através dele, você pode ser livre. Eu aprendi com isso a ser mais gentil comigo mesma, a entender que eu não preciso ser perfeita e que mesmo quando erro, eu sou amada e perdoada. E quando essa verdade entrou no meu coração, eu comecei a viver uma vida mais plena, mais livre e, acima de tudo, mais feliz. Eu sei que, mesmo com a minha fé, ainda tenho meus momentos de fraqueza. Ainda tenho os dias em que a dúvida tenta me alcançar. Mas agora eu sei como reagir. Eu sei que, quando a culpa tenta voltar, é só lembrar do que Jesus fez por mim. Ele me libertou da culpa. E Ele pode fazer o mesmo por qualquer um. Agora, quando eu olho para o futuro, vejo que a culpa não tem mais poder sobre mim. Eu sei quem sou em Cristo. E se você se permitir ser tocado pela graça de Deus, você também vai ver o quanto é livre. Não importa o que tenha acontecido no passado, você é perdoado. E isso é tudo o que realmente importa. Eu sou uma mulher que carrega dentro de si muitas histórias, algumas de dor, algumas de superação e outras de momentos em que o medo me dominou por completo. Eu achei que, depois de tantas vitórias, a ansiedade fosse algo do passado, algo que eu já tivesse deixado para trás. Mas a verdade é que a ansiedade não escolhe momento. Ela aparece, de repente, como uma sombra. E a gente nem percebe que está sendo consumido por ela. Eu vivi minha vida sempre muito preocupada. Quando criança, eu tinha medo de não ser boa o suficiente para meu pai. E quando adulta,
Tinha medo de perder o amor de João, medo de que minha filha fizesse escolhas erradas, medo de que, de alguma forma, eu falhasse como mãe ou esposa. Esses medos não me deixavam em paz. E por mais que eu tentasse, parecia que a ansiedade tomava conta de mim. Às vezes, eu me via acordando no meio da noite com o coração acelerado, com a mente cheia de preocupações. A sensação de que algo ruim estava sempre prestes a acontecer me perseguia. Eu tentava me acalmar, tentava rezar, mas a ansiedade ainda estava ali, apertando o peito, fazendo com que o ar parecesse faltar. Eu sabia que a vida que eu tinha, a fé que eu carregava, era algo que deveria me trazer paz, mas ainda assim, essa ansiedade me consumia. Eu me perguntava, como é possível estar tão perto de Deus e ainda sentir tanta insegurança? Isso me confundia, me fazia pensar que minha fé talvez não fosse o suficiente, que eu não estava fazendo tudo certo. Foi numa noite em que eu estava mais angustiada do que nunca, quando a ansiedade me parecia mais forte do que qualquer outra coisa, que eu fui até a igreja. Eu entrei ali, com o peito apertado, e ao me ajoelhar, comecei a orar como nunca antes. Eu pedi a Deus que me ajudasse, que me libertasse desse tormento. Eu sabia que, no fundo, a minha ansiedade era fruto de uma falta de confiança total em Deus. Eu estava tentando controlar tudo ao meu redor, e isso me sufocava. Eu precisava entregar a Ele meus medos. Senhor, me liberte do medo. Me ensine a confiar plenamente em Ti. Me ajude a entregar minhas preocupações em Tuas mãos e a viver em paz. Eu não aguento mais viver assim. E naquele momento, eu senti a paz de Deus de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Não foi algo grandioso, não foi uma visão ou uma revelação, mas foi uma sensação de descanso. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse sendo abraçada por Deus. Como se Ele estivesse dizendo: eu estou no controle, Zulmira. Você não precisa se preocupar. A ansiedade não desapareceu de imediato, claro. Mas, ao longo dos dias, algo mudou dentro de mim. Eu comecei a perceber que a ansiedade, na verdade, vem de uma falta de entrega. Eu estava tentando controlar o futuro, tentar prever o que ia acontecer, o que poderia dar errado. Mas Deus me mostrou que Ele já tinha tudo sob controle, que a minha missão era confiar, não me preocupar. E foi aí que a palavra entrega se tornou real para mim. Eu comecei a entregar tudo a Ele, sem medo de que as coisas saíssem do meu controle. Eu comecei a confiar mais em Sua sabedoria, a acreditar que, se Ele estava comigo, tudo daria certo. E a paz foi voltando, lentamente, mas com firmeza. Eu não digo que a ansiedade desapareceu de uma vez. Ela vem, às vezes, como uma visita indesejada, mas agora, ao invés de me desesperar, eu sei como lidar com ela. Eu sei que quando o medo começa a apertar, eu posso entregar tudo nas mãos de Deus. Ele me ajuda a lembrar que Ele tem um plano maior para mim. Ele sabe o que é melhor. E quando confiamos nele, somos libertos. A cada dia, a ansiedade vai perdendo sua força. E o que eu vejo agora, olhando para trás, é que essa libertação não foi algo externo. Não foi a mudança nas circunstâncias que me trouxe paz, foi a mudança dentro de mim. Foi quando eu aprendi a confiar de verdade, quando eu aprendi a descansar em Deus e acreditar que Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Hoje, eu vivo com mais serenidade. Sei que a vida tem seus desafios, mas agora, em vez de me desesperar, eu me entrego a Deus, confio em seu amor e nas promessas que Ele tem para mim. E a paz que Ele me deu, essa paz que o mundo não pode oferecer, é o que me sustenta todos os dias. Quando eu olho para tudo o que vivi, é como se eu tivesse vivido várias vidas em uma só. Cada fase,
cada dor, cada vitória, foi parte de um processo de transformação que, no final, me fez a mulher que sou hoje. Eu passei por tantas coisas, tantas situações difíceis, que se eu tivesse parado no meio do caminho, talvez nunca tivesse chegado até aqui. Mas eu cheguei. Eu estou aqui. Eu posso olhar para trás e ver toda a minha jornada. Vejo a menina abandonada na maternidade, a filha rejeitada, a mulher que se perdeu em busca de um amor que sempre esteve mais distante do que eu imaginava. Eu vi a dor do abandono, a dor da solidão, a dor de não ser vista nem amada como eu queria. Eu vivia em um mundo onde a dor parecia ser constante, onde o medo tomava conta, onde a culpa e a ansiedade me consumiam. Mas, ao mesmo tempo, também vi Deus. Eu vi a força de Jesus na minha vida. Eu vi a transformação da dor em algo maior. Eu vi que, através da fé, eu poderia alcançar a libertação total. Eu poderia me libertar daquilo que me prendia, daquilo que me fazia sofrer, daquilo que eu carregava e que por muito tempo pensei que fosse parte de quem eu era. Quando comecei a confiar em Deus de verdade, a entregar tudo nas suas mãos, tudo começou a mudar. Não que minha vida tenha se tornado perfeita, não. Mas, quando você encontra a verdadeira paz em Deus, você começa a viver com uma perspectiva diferente. Eu não precisava mais ter o controle de tudo. Eu não precisava mais me preocupar com o futuro. Eu só precisava confiar e viver o presente, sabendo que Ele estava comigo, me guiando, me sustentando, e a libertação final veio para mim quando eu entendi algo profundamente simples e poderoso. Eu sou amada. Eu não preciso me provar para ninguém. Eu não preciso ser perfeita. Eu sou amada por Deus do jeito que sou, com minhas falhas, com minhas cicatrizes, com minhas vitórias e com as minhas derrotas. E quando você percebe isso, você começa a viver de forma diferente. Eu fui liberta da solidão, porque eu sei que nunca mais estarei sozinha. Eu fui liberta do medo, porque sei que Deus está sempre no controle. Eu fui liberta da culpa, da ansiedade, da tentação, do abandono. E mais importante, fui liberta de mim mesma, porque até aquele momento eu ainda tinha a crença de que eu precisava ser algo mais do que sou para ser digna de amor. Mas agora eu sei que eu já sou digna, porque sou filha de Deus. O mais lindo disso tudo é que eu não preciso ir atrás de validação de ninguém. Não preciso mais me esconder ou viver com medo. Eu posso simplesmente ser. Eu posso ser quem eu sou, com todos os meus erros, mas também com todos os meus acertos. Eu sei que em Jesus eu fui feita nova, e essa nova mulher que eu me tornei é forte, é cheia de fé, é cheia de amor. E agora eu olho para a minha vida e vejo tudo o que passei de uma forma diferente. As dificuldades não desaparecem, mas elas não me definem mais. Eu sei que posso enfrentar qualquer coisa porque Jesus está comigo. Ele me deu a força para seguir em frente, para amar e, mais importante, para me amar. Não porque eu sou perfeita, mas porque Ele me criou e me ama do jeito que sou. Hoje, a vida é diferente. Eu não me preocupo mais com o que pode acontecer amanhã. Eu vivo o agora, com gratidão, com amor, com fé. E por mais que os desafios apareçam, eu sei que sou mais forte do que nunca, porque eu encontrei minha paz em Cristo. Eu encontrei minha liberdade. Agora, posso ser a mãe que sempre quis ser para minha filha. Posso ser a avó que posso dar o exemplo de fé e de superação para minhas netas. Posso ser a esposa que João sempre mereceu, com amor e confiança. E mais importante, posso ser a mulher que Deus me chamou para ser. Uma mulher livre, uma mulher amada, uma mulher que vive em paz. E se você está ouvindo minha história e sentindo que também está preso em algum lugar da sua vida,
Se você sente que não merece ser amado ou que a dor nunca vai passar, eu te digo, não desista. O que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. A libertação é possível. Não importa o que você tenha vivido. Deus tem um plano maior para a sua vida e a paz que Ele oferece é mais do que qualquer coisa que o mundo possa dar. Eu sou a Dona Zulmira e pela graça de Deus eu sou livre e com Ele você também pode ser.